Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Eduardo do Além do Cross, tá? É um prazer estar com vocês aqui. Gostaria que vocês nos acompanhassem nas nossas redes, no nosso canal. E hoje a gente vai bater um papo, na verdade, bem legal com vocês, questionando principalmente aqueles coaches que estão começando. Você está corrigindo demais seus alunos? Você já parou para perceber isso aí? Ou entender como isso pode afetar? É um comportamento muito comum com os coaches que estão começando na carreira, que eles começam a estudar, começam a aprender sobre os movimentos, acabam se apaixonando por essa parte de como ensinar os movimentos. E quanto mais a pessoa aprende, mais ela aumenta a capacidade de observar aquilo que os alunos estão cometendo de oportunidade de melhoria, aquilo que você tem que corrigir os seus alunos. Isso, pô, é sensacional, é maravilhoso, tá? Mas será que você acaba não corrigindo demais seus alunos? E aí, o que que eu quero questionar vocês nesse viés, tá? É, imagina que seu aluno lá começa a se movimentar tudo e você começa a ver esses erros. Só que você enxergar 5 erros e falar 5 erros para o seu aluno, será que é bacana? Você está ensinando nos seus alunos, você está observando lá a base correta, o joelho, o quadril, a coluna neutra, se a pegada está eficiente, se ele está deslocando no plano correto, realizando um movimento ali dentro daquilo que você vê, batendo os pontos de performance. E aí você consegue desenvolver essa capacidade de enxergar tecnicamente isso muito legal. Mas passar isso para o aluno pode ser tudo isso para o aluno uma vez só pode ser realmente desafio. Provavelmente ele não vai conseguir aplicar tudo isso de uma vez só, nem lembrar direito do que você falou. Então é interessante a gente parar para pensar que existe uma diferença muito grande, muito importante sobre a capacidade que tem que observar, tá? E a capacidade de coaching. Observar é simplesmente identificar aquilo que está acontecendo e estar tranquilo sobre o que é isso aí. Já o coaching é você decidir o que fazer com o que observou e entender que a decisão que você tem que tomar na hora de corrigir seu aluno, ela vem muito antes da fala que você vai dar para o seu aluno, tá? E aí, pô, legal. Se eu descobrir que o problema às vezes é o excesso de informação, o erro começa quando o coach transforma tudo que ele sabe em excesso de informação e ele quer mostrar que percebeu tudo. Só que o objetivo de qualquer correção não é você demonstrar que você sabe. O objetivo de qualquer correção realmente é você transformar o movimento do aluno, fazer com que o aluno se movimente melhor, tá? Então, aquele coach que acaba realmente vendo tudo, falando tudo, o aluno acaba absorvendo pouco. Por quê? Imagina que se o aluno termina a sua explicação tentando lembrar de 4 ou 5 comandos diferentes que você deu durante uma única intervenção, a correção que você falou para ele provavelmente ela não ficou muito complexa e muito difícil para ele executar. E lógico que isso vai interferir na dinâmica da aula, porque se você fala muito durante a aula, você tem mais alunos para corrigir, tem que controlar o tempo, organizar, motivar uma turma grande, e isso acaba repercutindo na forma que você vai conduzir a sua aula. E a correção ela não existe para você demonstrar o seu grau de conhecimento, ela realmente existe para que você consiga produzir uma mudança no conhecimento. E uma forma simples da gente pensar no como corrigir é, inicialmente, observar, depois você priorizar o movimento, depois corrigir e reavaliar o movimento. E aí, por que que eu falo isso? Imagina que você está durante a aula com seus alunos, tá? Você chega um aluno iniciante, ele não tem um grau de segurança, está conhecendo, tem uma certa intimidade, está começando a realizar um movimento. Você observa, prioriza uma correção e dá correção e vira de costas e continua corrigindo o teu aluno. O aluno, ele tenta executar o movimento, mas ele não tem aquele feedback sobre se ele foi corrigido ou não, se aquele movimento foi eficiente. Então, eu reavaliar é interessante porque eu consigo manter essa conexão com o meu aluno e ver realmente se a minha intervenção foi boa. Então, você seguir essa lógica de observar, priorizar, corrigir e reavaliar para dar o feedback para o aluno é interessante, porque o que acontece? Uma boa correção, e principalmente quando você faz isso com os alunos mais iniciantes, que eles têm vários erros e você prioriza exatamente a correção correta, você acaba resolvendo mais de um erro por vez e não precisa fazer mais intervenções, mais correções. Lógico que isso vem de como priorizar. Mas
Se eu precisei corretamente corrigir e reavaliei após dar a identificação se o movimento realmente foi correto, para até dar o feedback para o meu aluno, mantendo uma conexão legal com ele, isso se torna uma lógica muito eficiente de como corrigir o seu aluno. E como é que eu posso priorizar? Então, o que que eu tenho que priorizar? O que que eu vou corrigir primeiro? Pensa comigo aí, se eu responder essas três perguntas, se eu consigo priorizar bem? Existe o risco na parte de segurança ou na parte do aluno não manter a coluna neutra, perder algum ponto de performance importante no controle motor? Quanto mais esse ponto for referente à segurança, ponto de performance de manter o aluno se movimentando de maneira mais correta, vai permitir o seu aprendizagem maior? Se sim, ok, isso é aquilo que eu tenho que priorizar primeiro. E dentro disso aí, qual é o ajuste, o que que eu tenho que corrigir no movimento do meu aluno que vai ter o maior impacto para a execução do movimento? Ou seja, se aquele ponto, se eu falar para ele abrir o peito, se eu falar para ele ativar o core, falar para ele colocar o joelho para fora, colocar o calcanhar no chão, gerar um maior impacto na execução, vai ser eficiente? Vai. E o quanto que o aluno consegue entender? Se eu falar para o aluno, é, e ele tá começando na aula, fala assim, deixa eu ver uma correção complexa ali. Bloqueia o ombro. Se ele não sabe, nunca trabalhou com a estabilização do ombro para bloquear, ou bloqueia o cotovelo, ele nunca trabalhou com esse movimento, pode ser difícil para ele. Então, falar, mantenha o braço estendido, estica o braço, vai ser mais simples já que ele não conhece aquele termo. Então, tem tudo isso aí. Então, a escolha ela não vai ser não é a escolha da correção ela não é mais tecnicamente possível, não é mais bonita. É aquela que realmente vai conseguir ser mais aplicável nesse viés, tá? E aí, o quanto que eu tenho que falar com o meu aluno, tá? O quanto que eu tenho que falar com ele realmente, tá? Opa, peraí, o quanto que eu tenho que falar com o meu aluno. Imagina só, como eu vou corrigir ele se eu fazer uma explicação muito longa? Não é a quantidade de palavras que vai se refletir na qualidade da correção, não é isso. Imagina que você tem muitos alunos para corrigir uma aula cheia com 15, 20, 30 alunos. Você tem um skill com pouco tempo que vai trabalhar um movimento que você precisa aperfeiçoar os seus alunos e no odd tem bastante intensidade, tá? Então, nesse cenário, você falar uma correção com uma direção com poucas palavras, você vai ser muito eficiente, tá? Vai ser eficiente no sentido assim, de uma direção curta com uma palavra simples e evitando a expressão longa, ok, porque vai permitir realmente você ser objetivo, conseguir que o seu aluno se movimenta melhor, em vez de ficar explicando toda a biomecânica daquele erro, dá uma explicação clara, o aluno funcionou, ok, não funcionou, muda a estratégia e segue adiante. Tá? Isso é a forma realmente de você identificar o quanto falar, o quanto você vai se comunicar com o seu aluno. Aí eu vou dar um exemplo, tá? Imagina que seu aluno está lá fazendo snatch, ele está iniciando fazendo snatch, e por algum motivo ele acaba não tá aprendendo e ele acaba cometendo o erro de iniciar o movimento não subir em bloco, né? Ele sobe primeiro o quadril e depois o ombro, tá? Na fase de fazer da segunda puxada até chegar a terceira puxada para a transição. E aí você vê que ele não, o quadril está subindo mais cedo. Esse foi o movimento que você observou. Como é que você pode corrigir isso de maneira simples? Pedir para ele, ó, sobe o quadril junto com o ombro, segura o quadril e mantém o peito, sobe em bloco. São palavras simples, curtas que ele consegue entender. E aí, se você deu esse comando, você avalia o que mudou. Se mudou, ok, foi eficiente. Se não mudou, a demonstração visual, tenta aí, dentro do bloco de skill, trabalhar um educativo que force isso, ou um novo comando, ou uma regressão, se for durante o ódio, o aluno tiver com dificuldade muito grande de realizar isso durante o treino. Tá? E um momento da correção também é interessante. Os coaches mais experientes, eles sabem o timing correto de como corrigir, porque não é toda a correção que precisa acontecer nem naquele exato momento. Imagina que durante o OD a forma que você corrige é diferente do bloco técnico, de uma aula técnica completa. E o timing realmente ele também é parte da didática, tá?
Então, às vezes, você entender isso aí durante o OD, você fazer umas correções curtas, inversões curtas e deixar a explicação para o pós-OD, é melhor do que você ficar parando, interrompendo o OD, interrompendo seu aluno com explicação longa e ele quebrando o ritmo de treino, quebrando o movimento, tendo que ficando mais nervoso com toda a situação do que você fazer uma intervenção curta, principalmente nesses momentos, tá? Então, na sua próxima aula, eu vou te dar um desafio legal. O que que você acha de procurar ver mais, tá? Falar menos e corrigir melhor. Então, quando você enxergar vários erros, cara, não fala imediatamente, só observa, observa de boa, tá? Observou, escolhe a tua intervenção que vai priorizar, que é dentro daquele grau de prioridade, escolhe uma só, faz a intervenção curta, veja o que acontece de verdade, e depois você decide realmente se precisa de uma segunda intervenção. Bem tranquilo, tá? Então, realmente, veja mais, fale menos, corrija melhor. Experimente, observe um ponto, faça uma intervenção curta e faça a intervenção curta, né, e reavalie esse movimento. À medida aí que você vai estudando, você vai enxergando coisas, mais coisas para corrigir. Cara, isso é sensacional, isso é ótimo, é o que a gente espera de um coach de verdade, um cara que vai trabalhar ensino de movimento para os alunos. Só que a grande coisa do coach não é mostrar o que você sabe, não é isso. É você pegar aquilo que você sabe para ajudar o seu aluno a se movimentar melhor, tá? Então, de ideia que eu falo para você, observe mais, priorize melhor e corrija menos. Isso é uma coisa que a gente trabalha bastante aqui no canal, tá? Vocês vão ver bastante que no canal a gente não vai falar só apenas de conhecer movimentos, não é isso. A gente quer trabalhar a sua capacidade de se desenvolver, esse olhar, a didática, a capacidade de você ensinar melhor. E se esse tipo de conteúdo você está gostando, cara, se inscreve no canal, segue a gente aí. Então, deixa aqui seu like, acha o que você acha legal, porque eu tenho certeza que você vai cada vez aprender mais e nos próximos vídeos a gente vai aprofundar muito mais sobre a sua evolução como coach. Nos vemos aí nos próximos vídeos.